Agora sim, finalmente. Como é que tá essa cara? Denise daqui a pouco tá chegando por aí. Gente, muitos problemas técnicos, digamos assim. Mas a Denise entrou. Deixa eu chamar aqui você. Como é que eu te chamo? Ai, meu Deus. Denise, pede pra participar. Ai, beleza. Foi? Ah, tá guardando. Gente, então, quero pedir desculpas. Entrou? Tem que virar a câmera, amiga. Opa, peraí. Onde é que eu faço isso? Tranquilo. Carlinha, Carla Também? Cicos, um beijo. Aê! Aê! Me entendendo com essa Esse bebê tecnologia. lindo. Fala Resolveu oi, para participar Fih. da live, né? Na real, ele veio Isso. Cadê o aqui sorrisão agora? Cadê o tomar sorrisão? um Agora é hora de mamazinho, ficar sério, né? A né? gente tava fazendo uma chamada antes, ele tava rindo a beça. E agora ele começou a ouvir que tá sério. Agora Sabe a ele hora já de ficar sério, mamou, né? agora ele já quer bagunçar, já quer outra coisa. Eu Gente, eu vou quero pedir deixar ele ali desculpas. rapidinho. Oi? Vou levar ele ali pro pai pra Ah, gente tá certo. conversar, tá bom? Paternidade real, é isso. Isso, é isso aí. Gente, quero Sem já pedir filtros. desculpas pelo mega atraso, mas enfim, muitos problemas técnicos, digamos assim, mas a gente conseguiu vencer. Ele mamou um Finalmente, hoje a ideia é a gente bater um papo sobre enfermagem e como as mulheres negras estão inseridas nesse processo. Eu quero começar falando desse momento aqui, né? O que é esse momento aqui que eu batizei de Café com Tami? Na verdade, ele é um quadro do Favelize-se. Se você não sabe, o Favelize-se é um projeto de comunicação popular que pauta culturalmente periferias e favelas, né? Fazendo essa disputa aí midiática das novas mídias a partir das nossas perspectivas, da nossa vivência, falando por nós mesmos. Então, mas como todo projeto Voltei. popular enfrentou diversos problemas para se manter, ele já existe assim ideologicamente desde 2014 a 2015, 2017, na verdade. A gente foi para o YouTube, mas é isso, com muita dificuldade estrutural para se manter, de grana, para fazer as coisas, né? E de tempo também, porque, né, falar de população preta, tempo é muito dinheiro. Então, ter tempo para produzir conteúdo para as mídias, enfim, é uma questão complicada, mas enfim, a gente está se estruturando. E aí, nesse momento de pandemia, aí para além da ação virtual, a gente faz algumas ações também offline, como campanha de solidariedade, principalmente nesse momento aqui de pandemia. E aí, para a gente continuar nessa ocupação de rede, surgiu o Café com Tami, que a ideia é ser entrevistas com pessoas incríveis, especialistas sobre algum tema, temas importantes da gente estar analisando e se informando nesse momento, né? Eu acredito muito que a informação ela é uma cura, porque ela nos direciona para o melhor caminho a ser seguido. Então, estar bem informado é muito importante. E aí, para começar esse momento, eu estou com uma pessoa muito incrível, maravilhosa, que é a Denise Brito, que é um profissional de enfermagem, iogoterapeuta, né? Linda. E E, outras enfim, a gente vai bater coisas. um papo leve, descontraído. Então, eu já peço para vocês interagirem, mandarem suas perguntas. A gente vai ter um momento para estar respondendo. E aí, só queria fazer mais um pedido, que é para ir nas redes do Favelize, lá no YouTube, no canal do YouTube do Favelize, se inscrever. É muito importante para fazer, para dar esse gás, né? Para a gente continuar produzindo, porque se você apoia, né, o Corre da Comunicação Popular, a sua forma de ajudar é essa, né? E não custa nada. 2 minutinhos, ir lá no YouTube, se inscrever, compartilhar, jogar no grupo da família, no WhatsApp, enfim. Compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas. Aí, vamos lá. Vou dar essa força para a irmã. É isso, gente. E conheçam também o perfil da Denise, o Yoga Lise, aqui no Instagram. Ela compartilha a rotina diária dela, da maternidade real, fala um pouco desse processo de autocuidado, processo de cuidar do corpo, que pra gente, né, enquanto pessoas negras, é muito importante. A gente não tem direito, né, a se autocuidar, a gente não tem direito a reconhecer esses nossos processos aí de subjetividade.
Então, seguindo, gente, hoje também, o mês de maio, na verdade, ele é marcado por diversas comemorações, como o mês do orgulho trans, como o dia do orgulho trans, como o dia de combate, né, LGBTfobia. Tem o 13 de maio também, que é uma data que o movimento negro intitula como uma data de combate ao racismo, né, trazendo Palmares aí como sendo esse símbolo de liberdade e não a Princesa Isabel. E dentre esses dias de comemoração, a gente tem também o Dia da África, que é hoje. E eu fico muito feliz de estar iniciando esse projeto no Dia da África. O Dia da África está fazendo 57 anos e representa aí a luta contra a colonização. Né? Na verdade, esse dia ele começou a partir de uma união de líderes que formaram uma frente ampla de luta pela independência total do continente. Né? E aí, desse encontro, foi formada a Organização da Unidade Africana e, posteriormente, teve o nome substituído por Unidade Africana, cuja missão é ter uma África livre da colonização integrada, próspera e pacífica, impulsionada por seus cidadãos e representando uma força dinâmica na cena mundial. Então, o Dia da África aí representa essa unidade de diversos líderes da África independente e também de movimento de alguns estados independentes e também de movimentos pelo fim da colonização no continente africano. Então, já quero também deixar uma saudação para todos os irmãos que estão em África e também para os irmãos que estão na diáspora, né, que são os negros nos diversos países do mundo, para além dos países do continente africano. Então, E a Denise... gente aqui, né, com a nossa potência ancestral de estar se conectando e reconectando, né, com os Sim, nossos, trazendo as nossas demandas e sem dúvida. E, enfim, né? Maio é um mês aí carregado de marcos e de dias de sim. comemorações, e uma delas é o Dia Internacional da Enfermagem. E a enfermagem, a gente tem o dado que ele é composto majoritariamente por mulheres negras, e aí por isso é tão simbólico e marcante conversar com a Denise hoje sobre isso. Denise, eu queria que você falasse um pouco sobre a origem da data, né, do Dia Internacional da Enfermagem, e como a categoria vem comemorando esse dia ao longo dos anos. Quero agradecer o convite, fiquei muito feliz de poder vir compartilhar do que é a enfermagem, essa profissão que eu não sei se eu a escolhi ou foi ela que me escolheu, né? E trazer as nossas demandas, as reivindicações da categoria, que são muito legítimas, ainda mais agora nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, né? Bem, o 12 de maio foi uma data escolhida para comemorar o Dia Internacional do Enfermeiro e da Enfermagem, porque a data comemora o aniversário da Florence Nightingale, que é considerada a precursora da enfermagem moderna, né? Tem uma breve história que eu vou contar da Florence. Foi para a Guerra da Crimeia por volta de meados de 1800. Ela foi para uma comitiva para cuidar de feridos de guerra e lá ela trouxe assim ferramentas de cuidado que depois, mais à frente, essas ferramentas elas impulsionaram aquilo que a gente tem hoje, que é do cuidado consciência, né? Da enfermagem como realmente um ato científico. Então, ela trouxe o uso de gráficos, aquele gráfico de pizza que a gente conhece, ela trouxe a enfermagem, ela separava os doentes, ela cuidava de acordo com a gravidade de cada um, ela teve esse feeling de perceber essas coisas, que as questões, o ambiente, as questões de sanitárias, né, do ambiente influenciavam diretamente no cuidado desses doentes. Então, por isso ela é precursora da enfermagem moderna. Ela comemoramos dia 12, 200 anos da Florence, né? Mas eu gosto de trazer uma outra protagonista da nossa história, das nossas narrativas, que é a Mary C. Cole, que ela estaria na mesma comitiva de Florence Nightingale, mas foi impedida de embarcar por motivos óbvios, porque era uma mulher preta.
ela não foi aceita. Então, ela é a nossa mãe preta da enfermagem. Ela conseguiu embarcar por meios próprios, foi para o front, foi para frente de cuidado, né? E conseguiu se organizar para montar uma espécie de hospital de campanha, a gente diria hoje, onde ela atendeu feridos, deu assistência médica, cuidados, comida e cuidou também com os saberes ancestrais. Ela trouxe isso, né, para o cuidado. Então, a representatividade aqui, que é super importante, mais hoje ainda no Dia de África, também trazer a figura da Mary C. Cole como a mãe negra da enfermagem. Muito importante. Bem, e aí, no decorrer dos anos, né, o que a gente tem visto nessa data uma organização de seminários, de encontros, trazendo as contribuições científicas da enfermagem no campo científico, né? Sempre um tema específico, trabalhando em cima disso, mas não sei dizer quanto tempo isso tem, mas os últimos anos, a gente já vem, a categoria já vem se organizando junto com os seus conselhos para fazer dessa data também uma data de reivindicação, né? Reivindicação pelos direitos, trazer as nossas demandas, enfim. Então, também é uma data de militância da enfermagem, esse dia 12, que comemora também, ou seja, esse ano de 2020 é muito legal trazer isso, que é o ano internacional do enfermeiro e das parteiras, né? Então, assim como também a Nursing Now, que é um programa internacional de valorização e empoderamento da categoria da enfermagem, ele foi lançado ano passado, mas esse ano ele é o ano chave, assim, até porque vai até o final do ano, né? Esse movimento. Então, é importante dizer, nesse momento que a gente está vivendo, nesse contexto de pandemia, onde a figura, né, dos profissionais de enfermagem estão à frente do cuidado, e as pessoas estão olhando mais para nós, para a nossa profissão, para a nossa atuação dentro da saúde, para a importância desse profissional na linha de cuidado, na produção científica, né? Na produção de saber, porque a enfermagem é um cuidado hoje, sempre foi, mas hoje é um cuidado com ciência, né? Não é o cuidado pelo cuidado, não é só o cuidado por amor ou por altruísmo. É um cuidado científico, profissional e que precisa ser valorizado. Precisa haver investimento, né? E o fato assim, dele ser composto majoritariamente por mulheres negras e não ser uma categoria tão valorizada também tem a ver com o valor que dão a esse perfil de profissional, né, que ocupa a categoria, assim. Não é coincidência, ainda mais no Brasil, tão estruturado no racismo. Não é um acaso. Os números, tem uns números que são 80. A categoria de enfermagem, e aí entra enfermeiro, técnicos e auxiliares de enfermagem, eles são compostos por quase 85, 86% de mulheres, e desse grupo, 53% são mulheres negras. Né? Então, a gente tem, historicamente, a gente está à frente do cuidado, né? Dessa terceirização do cuidado, que é uma herança escravocrata, né? Onde as mulheres eram as amas de leite, cuidavam da casa, enfim, do cuidado de forma ampla mesmo, né? Tanto da casa das pessoas, e aí a precarização desse trabalho, né? Porque tem ainda, faz essa relação com um cuidado que é como quase que se fosse uma obrigação, né?
nasceu para cuidar, é um papel da mulher preta o cuidado, e isso então é precarizado, é tido como um subemprego, e aí vem toda uma desvalorização nas relações de trabalho, e enfim, esse número, ele tem um reflexo muito imediato, né? Tanto na, dentro da categoria, né, nas nossas lutas pelas nossas pautas, o quanto é difícil a gente levantar as nossas bandeiras, como tem projetos de lei que estão desde 2000 para serem aprovados, para serem discutidos no Tem um Congresso. entrave aí no De avanço da coisas pauta, né? básicas, de demandas que são básicas, de a nossa carga horária, né, das 30 horas, que é uma luta de 2000, depois pelo piso salarial, que é uma luta de 2015, e que, embora no estado do Rio de Janeiro a gente tenha feito progresso, porque foi aprovado um piso salarial estadual, mas ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Então, a gente vê, dentro desse contexto, uma negligência com as nossas demandas, né? E Sim. eu Você falou de uns dados, e vou trazer aqui um dado do COFEN, né? Que é o Conselho de federal, Enfermagem, COFEN. que diz que de todos os países no mundo, o Brasil é o que mais tem perdido profissionais de enfermagem para o novo coronavírus. E aí também, de acordo com o levantamento do COFEN, são 137 mortes de técnicos, auxiliares, enfermeiros decorrente disso. E aí um outro dado também que eu achei muito importante é o que diz que o Brasil representa 38% das mortes registradas de profissionais de enfermagem do mundo, que no mundo inteiro já contabiliza 360. Ou seja, se a gente levar em conta quem é que ocupa, né, esses cargos, a gente está falando que são as mulheres negras, né, que estão passando por esse processo, que estão sofrendo com esse processo. E E o mais aí, interessante, queria que você falasse um pouco também de como está hoje a situação da enfermagem, né, diante da pandemia do novo coronavírus. esses números que você traz, eu tenho uma estatística que é um pouquinho antes, porque esses números já subiram, né, atualizados, mas que eram, sim, cerca de 90 e poucas mortes, 98 mortes de profissionais de enfermagem no Brasil, que já superou Estados Unidos, enfim, outros países que começaram com a pandemia antes de nós. E esse número de mortes, 57 eram de técnicos de enfermagem. Então, o número maior de mortes é entre técnicos de enfermagem, que é a galera que está mais na frente, que está no contato diário, né, e direto, que é Direto o com o cuidador paciente. direto, e que é o que tem a maior carga horária, o que precisa estar mais, o que, né, precisa trampar mais, que tem 2, 3 lugares para trabalhar, porque o salário Foi até bom você tocar nesse ponto, né? Que o é técnico de ridículo, enfermagem e é o que aí está mais direto. precisa ter 2, 3 empregos, né? Ou existe, para o profissional de saúde já não existe o distanciamento, o isolamento social, né, nesse sentido. Mas para É o muito técnico de difícil. enfermagem, menos ainda, que é a categoria que mais rala, técnicos e auxiliares. Então, esses números também evidenciam isso, né? São as pessoas que estão morrendo mais. Por volta de 3 mil profissionais adoeceram, confirmados. Isso com o número do dia 8/5, tá? Esses números já subiram. E de suspeitos, de casos suspeitos, se a gente for considerar os casos suspeitos, é uma média de 11 mil profissionais contaminados. Nossa. Sem falar na subnotificação, né? Sim, tem que falar. E aí isso é reflexo imediato, porque falta mão de obra. A gente já tem um déficit grande de profissionais, né? Naquilo que a gente entende por assistência adequada, tem uma regulação do Conselho Regional e Federal de Enfermagem, que é por volta de 2
3 pacientes para cada técnico de enfermagem, e a realidade que a gente vê, às vezes, é um técnico de enfermagem responsável por 10, 15 pacientes. É humanamente impossível, né? Sim. Então, e aí pensando que é uma categoria ocupada, a sua massa de mulheres negras, sim, são essas pessoas que estão morrendo, assim como a gente já tem um novo perfil epidemiológico do Covid no Brasil. Se iniciou num outro processo, né? Tinha um outro perfil, que eram de pessoas que chegavam de viagens Veio do de avião, exterior né? E e agora tá indo tal, de né? Foi ônibus, dar um né? rolê por Tá indo aí, para beleza. trabalhar e voltando pra favela. Contaminou, veio, começou, né? Enfim, num núcleo muito pequeno que foi se expandindo, e aí as pessoas que não podem fazer o isolamento, as empregadas domésticas, que foi o nosso primeiro caso de morte confirmada no Rio de Janeiro, que é um Pegando a caso que patroa, né? traz Que não falou que estava contaminada. a, as nossas relações de trabalho E uma e questão também muito importante nesse caso da primeira morte, né, de Covid aqui no Brasil, da empregada doméstica, é que ela morava na casa dos patrões e só ia para o município dela, que é Miguel Pereira, que é o interior, né, da região metropolitana do Rio, aos finais de semana, ou seja, nesse lugar, né, da empregada da Casa Grande. A empregada não, né, a escrava da Casa Grande, né, século XXI. exatamente. Então aí você já começa a mudar o perfil o comportamento epidemiológico aqui no Brasil, porque realmente é uma questão que se torna social, né? São as pessoas que não têm como fazer o distanciamento social porque precisam trabalhar, essa relação trabalhista que a gente tem aqui, em detrimento principalmente de empregadas domésticas e aquilo que a gente tem como subempregos, que são considerados subempregos, né, de menor valor para a sociedade, e essas pessoas começaram a levar para as periferias e para a comunidade, não só, né? Por outros mecanismos também, principalmente de condução da crise pelo governo federal, que eu acho que é assunto para um outro papo, porque Né? Rende a papo. Não, mas mas a é gente isso, sabe que a assim, acho gente que tem você um traz. desgoverno nesse sentido. Então, Sim, muda o perfil, né? Esse perfil começa a mudar, ele sai da Zona Sul, ele deixa de ser pessoas brancas contaminadas, as pessoas contaminadas, a curva, né, da contaminação começa a subir literalmente, né, para os morros, para as periferias e contaminar e matar as pessoas pretas, que são as pessoas que não têm acesso à saúde de qualidade, sem que não dúvida. podem fazer descanso, não podem fazer isolamento, são as comunidades e as regiões que não têm a mínima infraestrutura básica de saneamento básico, de água potável nem para tomar, tampouco para lavar as mãos, que não têm acesso ao álcool gel, enfim, né? Não é, eu acho que para além também dessas questões sociais, que são fundamentais aí, que vão interferir no processo de enfrentamento ao vírus, né? Porque, eu tenho que lavar a mão, porque toda hora sai um protocolo, né? Tem que lavar a mão de 4 em 4 horas. Mas às vezes as pessoas não têm acesso à água, sabe? Tem gente que tem acesso à água, mas a água tem horário para cair. Então, como é que você garante essa frequência, né? De fazer uma higienização correta? E como você falou muito bem, né? Da questão de fazer o isolamento social numa casa muito pequena, com muita gente. A gente ainda tem a questão de saúde mesmo, né? Acaba que a população preta tem mais comorbidade por conta da vida mesmo que leva, né? Então, tem mais diabetes, tem mais pressão alta, e tudo isso prejudica no enfrentamento ao vírus também. Então, acaba que a letalidade é muito maior também nessa população. Todas essas questões é que nós somos considerados um grupo de vulnerabilidade, junto com outros grupos, né? Então, essas questões são. A gente não pode dissociar uma coisa da outra, né? Elas estão intimamente relacionadas. Uma questão de saúde que a priori seria resolvida com medidas muito simples, mas que para nós é de uma extrema complexidade, né? Porque a gente tem um crescimento populacional,
principalmente em regiões, grandes centros, de concentração demográfica de crescimento muito desordenado, né? E aí levam a todas essas outras consequências, para além de ser racial, né? De ser uma questão. Eu nunca dissocio a questão social. Para mim, Não elas tem andam como, né? Não a tem como nós aqui no Brasil. mãos Quem é dadas, a classe né? trabalhadora aqui Basta no para quem Brasil, né? nunca Quem é deu que um vai para rolê, a rua nunca trabalhar deu um para rolê na movimentar a periferia, economia, né? Como que é o nosso presidente. quem nunca deu um rolê na periferia, na favela, então tá feito o convite, não agora, tá? Porque agora é para você ficar em casa se você puder, mas depois, por favor, vá ver a realidade com os seus próprios olhos, né? Sim. Porque tem a questão, ah, não, mas isso é um problema social. Também, mas ok, você já foi dar um rolê lá, é uma coisa que você vai ver, são pessoas pretas que moram na favela, em sua maioria, nas periferias, né? Então, a luta da enfermagem, então o perfil epidemiológico hoje é esse, ele é um perfil social, por isso torna mais complexo o enfrentamento a essa crise, porque são medidas, são transformações profundas que a gente precisa fazer na sociedade, que já precisavam estar sendo feitas, que precisava ter interesse por fazer essas Começa mudanças. escancarado, né? Aí a gente não vê essa perspectiva, a gente não tem essa perspectiva de mudança, de melhora, e isso é uma coisa que agoniza muito, né? Que angustia muito todos nós, sobretudo a população preta, os profissionais de saúde, O porque a gente papel vê do Estado ficou muito mais nítido, no né, para todo barco mundo nesse banal momento, sem né? comando, né? A gente está à deriva, na Sim, verdade. sim. Está trabalhando com os mecanismos que a gente pode. Então, a luta da enfermagem é uma luta de classe, raça e gênero, né? Então, nesse enfrentamento para a pandemia, vem à tona a nossa vulnerabilidade enquanto profissional de saúde, a precarização do nosso trabalho, tanto de valorização financeira, de científica, né, de investimento em pesquisa, e também dessa questão da gente não ter a estrutura básica para trabalhar, né? De condições adequadas de trabalho, e as nossas pautas todas são as 30 horas semanais, o piso salarial, o direito ao descanso, que é uma coisa que acontece para a classe médica muito naturalmente. A enfermagem nem fica brigando por uma coisa que é óbvia. Se você trabalha 12 horas, 24 horas de plantão, você precisa ter um período para descansar, né, para se recompor, para você poder prestar uma assistência mais adequada, para não colocar a pessoa que você está cuidando em risco, porque você está extremamente cansado e já não está produzindo, né, como deveria. Então, e aí a gente também consegue, a pandemia, essa crise, ela traz o desmonte da saúde pública, né? 80% da população é usuária do SUS, sendo que a grande maioria dessa população é preta, mais uma vez. Então, é a população que, para além da vulnerabilidade social, de ser uma população que tem mais que é mais adoecida, né, que tem mais hipertensão, diabetes e tudo mais, também é uma população que está menos assistida na saúde, que é a população que precisa da saúde pública. E aí a gente vem, no contexto de Rio de Janeiro, mais complicado ainda, porque a gente está no momento de gestão municipal, principalmente, de total ataque à saúde pública e à atenção básica, Sim. né? Inclusive o Então, prefeito, né, ele está utilizando desse momento para justificar, né, a precarização da gestão municipal, só que sim, o processo de desmonte já vem acontecendo há muito tempo, né? A gente a tem gestão diversos toda movimentos que estão se dele, organizando, que já vêm no movimento de protesto há muito tempo para denunciar essa sim. questão. No Rio de Janeiro, a gente tem isso mais, uma situação que eu considero um pouco mais grave, porque realmente tem, assim, dos gestores, dos últimos gestores, vou falar da gestão atual, que é uma gestão que só atacou, só tirou da saúde.
né? Não teve um investimento, não teve um projeto para a saúde pública. A saúde pública, a atenção básica, as clínicas de saúde da família, são projetos que foram construídos com esforços aí de 10 anos de profissionais de saúde, de gente comprometida em fazer com que as clínicas da saúde, a assistência à atenção básica chegasse onde chegou hoje e numa canetada a gente está vendo tudo desse ladeira abaixo. E eu associo, não, mais uma vez, não por acaso, porque esse ataque justamente na atenção básica. Atenção básica é um dos A quem ela principais atende, pilares né? da saúde pública. É a porta de entrada da população no sistema de saúde, né? É o pilar da saúde que trabalha com prevenção, né? Com informação. Então, e é a área da saúde, é a atenção da saúde, atenção primária, que é onde justamente o enfermeiro tem mais autonomia, né? E tem mais atuação, né? São nas gerências das clínicas da família. Então, não por acaso esse ataque. Não por Sim, não é ataque. coincidência. Também é um ataque à categoria. Também é um ataque à categoria. E Denise, você estava falando bastante, né, de enfermagem, auxiliar, técnico. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa diferença, né, do enfermeiro, do auxiliar e do técnico. Qual é a diferença prática disso? o enfermeiro é o que tem a graduação de enfermagem, faz a graduação, enfermagem de 5 anos, depois pode fazer uma pós, enfim, uma especialização. O técnico de enfermagem é o profissional de nível técnico, vai fazer um curso técnico de enfermagem ali no ensino médio, vai se formar, que dura em média 2 anos, 2 anos e meio, eu acho, e vai se formar técnico. E o auxiliar é uma categoria que vem antes do técnico, né? Então, antes era enfermeiro e auxiliar de enfermagem, depois veio o técnico de enfermagem, e o auxiliar de enfermagem, na verdade, ele tem, pelo conselho, é uma categoria que tende a ser extinta, né? Então, tem um tempo, um prazo para que os auxiliares de enfermagem concluam o técnico de enfermagem, porque o futuro provavelmente são técnicos e enfermeiros. E aí tem diferenças nas suas competências profissionais, né? O enfermeiro está mais à frente de gestão mesmo, de organização do trabalho, entre outras coisas. O técnico está mais ali na frente do cuidado. Enfim, aí tem as diferenças de competências técnicas e na formação profissional. Nível médio, nível superior, basicamente isso. E a gente falou muito também, Denise, dessas precarizações, né, e de como está inserida a categoria diante dessa pandemia. Eu queria saber de você o que você acha que pode ser feito de políticas públicas voltada para a saúde nesse momento. Bem, eu acho que uma pauta principal é que o Congresso Nacional aprove os projetos de lei com relação às reivindicações da categoria de enfermagem, né? Eu acho isso primordial. Eu acho que se nesse momento que a gente está percebendo a importância da atuação desse profissional, se nesse momento essas pautas não caminharem, não forem aprovadas, né, o piso salarial, a valorização do trabalho dessa categoria, eu acho muito difícil a gente caminhar em outro aspecto. É primordial que essas pessoas, que a gente possa trabalhar, ser remunerado adequadamente, que a gente não precise ter 2, 3 empregos para poder sobreviver, né? Esse ataque que a gente está falando agora à saúde pública, isso está diretamente conectado, relacionado às pautas e demandas da enfermagem. Então, eu acho que precisa ter uma vontade política muito grande, né? Fora a categoria estar organizada, fazendo as suas reivindicações, a gente precisa pressionar para que essas pautas sejam aprovadas e definidas e a gente pensar, na verdade, como essa relação com o desmonte da saúde pública, né? É preciso investir, é preciso ter apoio da sociedade civil,
sociedade civil, as pessoas, a população que faz uso desse serviço precisa vestir a camisa do SUS. A saúde Sim. pública, o SUS é um projeto que tem tudo para dar certo. O SUS é possível, tanto que ele funciona e é o SUS que está dando conta da crise agora. Sim. Não são os planos de saúde, não são as instituições privadas, pelo contrário. Né? Então, assim, O precisa SUS não é haver o uma problema, né? Na mobilização verdade, o mau social, funcionamento, a precarização que se faz desse sistema é que é o grande problema. Mas o que Sistema Único de Saúde é uma referência mundial, né? é já uma falta de boa vontade política, né, de investimentos e de fazer com que o projeto funcione de fato, não só no papel, né, na prática, e para justificar uma, uma tendência, né, um projeto de privatização da saúde que a gente vê também já não é de agora, né, que esse projeto só vem caminhando, só vem dando passos. Então, é uma justificativa para a população, principalmente para a população que está pouco informada, que não tem acesso às informações, e ainda mais no momento de indústria de fake news, que isso também é outra barreira, né, na nossa Uhum. comunicação. Então, de chamar a população e trazer informação para que a população entenda que esse projeto de desmonte do SUS é exatamente isso, a falta de investimento, a precarização da assistência, para que a população ache que é o SUS que não funciona. Não é, Exato. Se ele não não é funciona, o ele sistema, precisa ser não é acabado, a ele pode deixar de existir. política. Mas você E as acredita, eu tô com uma políticas de saúde esperança nesse pública, momento, sabe? Eu tô com uma as certa políticas esperança de saúde, porque acho que esse momento. Desculpa te cortar, Denise. tudo bem, não, vai fluindo. Não, porque eu tô com uma certa esperança nesse sentido, porque essa pandemia trouxe a centralidade da importância, né, da gente ter um acesso a uma saúde de forma gratuita, né, do atendimento médico de forma gratuita, assim, a importância do SUS na nossa sociedade. Então, eu acho que a partir de agora a gente começa a olhar para esse, né, para esse sistema de uma forma diferente e até cobrar Sim, pelo bom funcionamento dele. eu também tenho essa esperança. Enquanto pessoa e profissional de saúde, como eu disse, se nesse momento que a gente está vivendo uma crise na saúde pública, na saúde pública e na saúde mundial, né? Então, quando se faz comparações com outros países, mas porque na Europa, mas né, porque a gente tende a esse modelo eurocentrado de saúde, que é um erro, no meu ponto de vista, enquanto profissional, e, e a gente viu que mundialmente e outros países que se tem como modelo de estrutura e de saúde não deram conta, né? E aí pensando a dimensão territorial do Brasil, o Brasil é um país extenso, né? Isso também é uma barreira, né, para as políticas de saúde, para a fiscalização dessas políticas, se elas estão sendo implantadas, se elas estão sendo cumpridas. Então, tudo isso se compõe em barreiras, né? O tamanho territorial. Então, não serve você pegar um país da Europa que tem o tamanho de um estado brasileiro e fazer essa comparação. Não cabe essa comparação. São realidades completamente diferentes, né? Sim. Então a gente vê que é uma questão Investimentos diferentes mundial, também. não é uma questão de Brasil. Aqui se agrava porque a gente está num momento político muito difícil, né? Muito de desgoverno, né? De não ter uma liderança que assuma compromissos, que não é nenhuma novidade para mim, né? Nunca, eu acho que está completamente pertinente e condizente com o que esse governo apresentou desde de campanha política, mas infelizmente é essa liderança, entre aspas, que a gente tem no momento que eu acho que é um dos momentos mais difíceis aí da história, né, dos últimos, enfim, que a gente pode pensar de crise mundial, eu, pelo menos, da minha geração, nunca vivi um momento de tensão como agora. Então, eu acredito nas políticas públicas de saúde, mas é isso, é um modelo de saúde que precisa ter participação popular, né?
A gente tem aí os conselhos municipais, estaduais de saúde, qualquer cidadão, cidadã pode fazer parte desses conselhos. As Importante. ações comunitárias, né? Essas redes comunitárias, sobretudo nas periferias. Então, é um modelo de saúde que a gente precisa fortalecer a participação da população para que as políticas públicas de saúde sejam implantadas, fiscalizadas, né? Porque essas políticas elas são mandatórias. A exemplo disso, a política nacional de saúde integral da população negra é uma política pública que está aí desde 2009, né? E completou 10 anos agora. É uma política que tem um dos pilares da política é o autocuidado, né? E, e a participação popular na Como é que está a saúde. aplicação dessa política? E não está, na verdade não está, né? Não tem uma fiscalização, é uma política que é mandatória, ou seja, é para fazer, né? Uma instituição de saúde pública, seja ela federal, municipal ou estadual, e que haja alguém, né, que queira implantar essa política dentro dessa instituição, essa instituição tem que apoiar e dar as ferramentas, né, abrir esses caminhos para que essa política entre em vigor. Mas é isso, a gente não tem essa boa vontade política. Dentro da classe da saúde como um todo, há muitos profissionais, eu arrisco dizer até que a maioria desconhece a existência de muitas políticas públicas, não só essa. Né? Porque a gente também Gravíssimo isso, tem né? muito, muito. Então, também, eu acho que é um desafio, eu acho que faz parte da solução, porém é um desafio para nós, a educação continuada do profissional de saúde, né? E a aplicação das políticas públicas, porque elas estão aí, a gente tem política pública para tudo, para população negra, população indígena, LGBT, QI, enfim, população em situação de rua, você tem cartilhas prontas, com todos os caminhos facilitados para essas políticas implantadas. O que falta é acesso, valorização dessas políticas, boa vontade política, investimento. Não são, não são políticas de alto custo para fazer. Pelo contrário, política para a saúde integral da população negra, como eu disse, o pilar é o autocuidado. Não é Sim. uma coisa que demanda grandes investimentos e grandes tecnologias. Pelo contrário, é trabalhar com as tecnologias ancestrais, por exemplo, participação terapêutica. Então, você ter o, o seu cliente, que a gente não. Esse termo paciente já ele está muito desatualizado, né? Porque paciente é aquele que está no lugar passivo, né? E a gente quer mudar esse modelo. As políticas elas priorizam isso, que seja uma terapêutica participativa, onde quem está sendo cuidado dialoga com o seu cuidador, com o profissional de saúde e adequa o seu tratamento, seja ele qual for, para a sua realidade, para aquilo que é possível ser executado, né? Então, a gente já tem um modelo que é muito simplificado e muito potente nesse sentido. O que falta mesmo é boa vontade política para que as coisas funcionem, né? Que a gente vê sempre, a gente sofre sempre ataques e não Sim. E, apoio assim, e sobre a educação continuada também dos profissionais de saúde, é fundamental a gente que eles se formem sobre relações raciais, né? Se a gente fala sim, aí do contexto brasileiro, onde a população negra é a maior parte da população, é fundamental que os profissionais que vão atender essa população tenham minimamente refletido e dialogado sobre a realidade dessa população, né? sem dúvida. O que a gente ainda vê é que dentro das graduações, dentro das universidades de ensino superior, a gente continua formando profissionais no modelo engessado, num modelo que não nos serve, né? Então, você
por vezes tem cursos como medicina, acho que a própria enfermagem, que você não tem na grade curricular uma disciplina de políticas públicas de saúde, né? Eu gosto de trazer muito o exemplo da enfermagem obstétrica nesse campo da militância, né? Por um outro modelo de cuidado, um modelo que não é centrado no médico, né? Não é um modelo eurocêntrico, que a gente precisa construir o nosso modelo, né? Saúde pensando Latinoamérica, né? Eu acho que a gente precisa parar de ter como referência o norte, a gente precisa se conectar com os nossos aqui embaixo, né? Com a galera Olhar aqui mais para o sul, fundão. sem Então, dúvida. e a enfermagem obstétrica é algo que eu gosto de trazer, porque a militância das enfermeiras obstétricas, que a própria função da enfermagem obstétrica é militância o tempo todo, é matar um leão por dia, traz muito o que a gente tem que enfrentar, sabe? É um modelo institucional mesmo, né? Então, essa aí vem a formação, né? A gente precisa colocar isso a gente precisa formar outros profissionais, a gente precisa ter outra relação, né? Eu trabalho num hospital escola, numa maternidade escola, né? Então a gente vê, eu percebo na minha prática profissional que a falta desse diálogo com os discentes, com os alunos, né, de trazê-los para uma visão mais humanizada da assistência, lembrando que a humanização é uma política de saúde. Humanização não é você virar para a pessoa que você está atendendo e ter uma linguagem infantilizada, sabe? Chamar de mamãezinha, de papaizinho. Não é isso que é humanização. Humanização é uma política de saúde, né? Um modelo de saúde centrado em quem está sendo cuidado, centrado em outros modelos, em uma terapêutica, né, no cuidado de saúde participativo, melhorando a comunicação entre profissionais e população, investindo mais na atenção básica, que é o nível primário, aonde você trabalha mais a prevenção, esse autocuidado em saúde, você pode trabalhar essas outras tecnologias em saúde, como as tecnologias ancestrais, os chás, a aromaterapia, agora que a gente tem as PICs também, que são as práticas integrativas e complementares de saúde, aonde entra uma gama de outras terapias que não são medicalizadas, né, que não são farmacêuticas, que não são farmacológicas, como o yoga, a aromaterapia, cura, e entre outros. Então, você tem uma série de mecanismos bacanas para serem colocados em prática. A gente tem esses modelos, na verdade. Sim. E essas terapias ancestrais, acho que elas precisam vir para o lugar, né, de pautar a academia. Né? As Sim. nossas epistemologias, que é aí a produção de conhecimento, ela precisa ser validada como ciência, né? Porque as pessoas Sim. sempre colocam esses saberes, né, ancestrais como no lugar do misticismo, né, das crenças, não da ciência. Só que acho que já está mais do que na hora da gente trazer esses saberes para pautar a academia, enfim, e afirmar esse lugar de que a ciência sim, e precisa ser valorizado, né? Sim, essas práticas complementares integrativas de saúde, elas têm evidência científica. Elas são embasadas cientificamente. Então, e claro que a gente tem outros modelos remetendo à ancestralidade africana, indígena, dos saberes com as ervas, né, que é passado de geração em geração, que tem uma outra comunicação, que é a oralidade, né, que não tem essa coisa de estar no papel, de estar nos livros, né, não necessariamente. E então isso faz um caminho de volta, né? É um caminho de busca, de reconectar, de trazer de novo a ginecologia autônoma, por exemplo,
né? Isso traz autonomia. A política de humanização é dar autonomia para as pessoas, né? Eu poder entender, me entender, esse corpo que é habitado, né? Como ele funciona, qual a relação dele com o ambiente, com a comunidade, tudo isso é saúde, né? Tudo isso está no contexto de saúde. A Então, humanização me remete biologia muito. A humanização me remete muito ao parto, né? O quanto que a mulher perdeu o protagonismo de dar à luz. sim, por isso eu gosto de trazer a enfermagem obstétrica como um bom exemplo nessa busca pelas políticas públicas de saúde, né? Enfim, nessa militância. É isso, é um processo fisiológico que foi tirado de nós por vários outros interesses, né? A mulher perdeu esse protagonismo e agora nós estamos retomando, com muita briga, com muita luta, os nossos direitos reprodutivos, e agora um outro termo que já se trata de justiça reprodutiva, porque traz os direitos reprodutivos com dentro de um contexto social já, né? Então não é só o direito pelo direito, enfim. E aí a humanização do parto traz isso, a gente protagonizar de novo, a gente se perceber o cuidado de saúde como algo natural, fisiológico. É lógico que a gente tem as tecnologias para a gente lançar mão, não é desvalorizando as tecnologias, pelo contrário, é necessário que você tenha os níveis secundário e terciários de saúde, que são os hospitais de alta complexidade, os ambulatórios de especialidades, não é de maneira nenhuma dizendo que, desvalorizando esse tecnicismo, né? Em algum momento ele se faz necessário, mas para o cuidado, para a manutenção de saúde, sobretudo para a prevenção de saúde, a gente tem que trabalhar essas tecnologias naturais e simples e ancestrais e que não são ensinadas na universidade. A gente tem que valorizar o saber popular, ancestral, né? A gente tem uma coisa muito focada para o acadêmico, né? Isso precisa ser extra muros universidade. O que é produzido na universidade precisa ser traduzido uma linguagem para a população. Eu acredito nisso, né? Uma evidência científica, um trabalho científico para ficar dentro da universidade, para a gente ficar só construindo doutorado e mestrado e engavetar, e sem ter aplicação prática, eu não vejo esse valor. Né? Eu acho que a gente precisa trazer tudo que é produzido, produção científica, ela precisa ter uma aplicação prática e precisa ser traduzida numa linguagem que a população possa entender e participar. Aliás, né, essas, essas teses e, enfim, essa produção científica, ela é construída em conjunto com a população, seja ali na coleta de dados, nas observações feitas. Então, assim, é algo de construção coletiva. Ela não pertence à universidade e nem só a esse campo acadêmico, né? Não, é fundamental. Fundamental. E, gente, além de profissional de enfermagem, né, e de analisar muito bem esse lugar, fazendo aí as interseções de raça, classe e gênero, a Denise também é yogoterapeuta, aromaterapeuta, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso lá no perfil Doula, dela. Oi? agora doula, Agora doula há pouco também. tempo E formada trava doula. vários debates muito importantes, como, por exemplo, maternagem, maternidade, parentalidade. Acho que são termos que a gente precisa cada vez mais estar refletindo diante deles. E Denise trava muito bem isso. Ela compartilha também a rotina dela com o filho. Eu acho lindo fazendo esse exercício com ele. É a coisa mais linda. Maternidade real. E o papo é reto, o papo é reto. Eu Não, vou é fazer as isso, né? minhas Fique à vontade, gravações. assim, fala... É É, isso. eu vou gravar uma postura, uma parada assim. Aliás, vou ter que abrir a porta rapidinho aqui, que eu acho que meu filho está querendo mamar. É assim que funciona. Maternidade real, pode ir lá.
Gente, eu quero aproveitar, vou ver aqui se tem algum comentário, se tem alguma pergunta. Tô vendo vários amigos aqui, mandar um beijo até para todos. Você falando, vai. Se tiver alguma pergunta, gente, só deixar aqui. Então, não, ele dormiu, foi só isso. Mas, enfim, eu faço essa conexão do trabalho da enfermagem, eu trago, né, ambas as coisas se confluem, a minha experiência enquanto profissional de saúde, agora vivenciando a maternidade e a maternagem, meu filho está com um ano e um mês, e eu pego, assim, essas experiências todas, e que a troca que eu tenho com outras mulheres, porque eu vivo eu tenho meu dia a dia profissional, convivo muito com as questões pertinentes à maternidade. Eu trabalho na maternidade, eu tenho, a maior parte das minhas colegas de trabalho são mulheres, são mães, então eu respiro isso. Sim, é importante compartilhar isso, né? Mostrar a maternidade como ela é, de fato. Né? E E aí, como é a maternidade de uma mulher negra, né? Que também vai ter diferença. todas as suas complexidades, e de uma mulher negra para outra mulher negra, né? Que não somos todos, a gente tem assim nossas Sim. impressões. E, enfim, e aí eu trago isso para o campo de yoga depois que eu me tornei mãe, principalmente, na verdade, um pouco antes, quando eu comecei na militância pelo parto, humanização do parto, comecei a trilhar esses caminhos, eu comecei também a trazer esse universo do maternar, da maternidade e do maternar, que são coisas diferentes, para a prática do yoga. Então, eu comecei a voltar as minhas práticas e os meus estudos para esses ciclos femininos, né? Seja da gestação, do puerpério, das nossas luas, né? Das nossas questões hormonais. Então, eu comecei a me debruçar mesmo mais nesse campo da maternidade e do feminino, desse sagrado feminino. E como é que é a sua prática diária como uma yoga terapeuta? Assim, o yoga terapeuta, ele tem uma atuação um pouco diferente do instrutor ou professor de yoga, né? A yoga terapia, ela tem uma proposta de dar uma assistência personalizada. Então, é construída uma série, a gente faz uma consulta, troca uma ideia para entender quais são as suas expectativas, as suas carências, tanto físicas quanto emocionais, e a gente trabalha dentro do yoga fazendo séries, né, das asanas, que são as posturas de respiração, de meditação, enfim, aquilo que cabe a cada pessoa, né, o que é possível para cada pessoa, isso estabelecido e pensado em conjunto, como terapia mesmo, né, com um objetivo voltado para tratar questões específicas de cada um. Então, a gente, às vezes, até pode fazer uma aula em conjunto, mas cada um tem a sua série particular. Isso é Denise, o mais... Instagram acabou de avisar aqui que a gente tem 1 minuto e 50. Vamos encerrar essa live, a gente salva e volta? Sim, a gente pode fazer um outro dia só para falar de yoga terapia. Não, vamos fazer agora mesmo. A gente só vai encerrar para eu conseguir salvar a live. E aí a gente volta só para fazer o encerramento. Pode ser? Beleza. Pode ser mais alguns minutinhos, porque meu horário aqui também está vencendo. Não, vamos fazer o encerramento sim. Beleza, rapidinho. Tá, vamos lá. Tá bom. Pronto, ai gente, nunca fiz live aqui, então ainda não estava acostumada com isso. Controlar mais o tempo das próximas vezes. Deixa a Denise entrar e aí a gente volta para fazer encerramento. Denise, pede para participar aqui. E chegou. Foi? Ah, tá guardando. Ai, não virei. Só virar a câmera agora. Agora já. Menina, eu não tô acostumada com esse negócio de live. Mas... eu sou analfabeta. Eu sou uma analfabeta funcional com as tecnologias, sabe? Eu sei mexer o básico do básico. Não é a minha praia. Mais o tempo, na verdade, né? Enfim, tem um tempo determinado.
Tem a galerinha, tô vendo aí algumas pessoas interagindo, mandando coraçãozinho, maravilhosa. Pô, obrigada. Incentivo Sim, muito. vários amigos participando. Um beijo para todos. Fiquei feliz. Muito importante fortalecer esse nosso papo, né? Esse momento assim, de troca. E a gente pode fazer outros, porque é um tema denso, traz uma coisa, né? Traz muitas outras coisas, é Sim, complexo. sim. Pode fazer depois só de yoga terapia, só de maternidade e maternagem. Sim, sim. Vamos sim. Vamos marcar um outro para a gente falar de maternidade, parentalidade, yoga terapia. Vamos sim. Acho que abre caminho para muita coisa, né? E é muito importante também a gente conseguir E se é o aprofundar autocuidado que a nisso. gente precisou, né? É isso. São práticas de autocuidado, autoconhecimento, de autonomia, né? De Sim, gestão do seu eu, do seu corpo, de se gerir, né? Esse é o processo de maternar a si mesmo, antes de qualquer outra maternagem, maternar um outro indivíduo, a gente precisava ter esse tempo, né? A gente tem direito a esse tempo de se conhecer, de fazer as nossas buscas, de desconstruir os nossos condicionamentos, né? De romper os nossos ciclos tóxicos, porque é isso, né? A gente está aqui para crescer e para ser um pontinho de luz e para ser feliz. E o meu sonho é que um dia, como a gente conversou um pouquinho antes, é que a gente não tenha que, né? A gente não precisa, sim. eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu tenho que militar. Que a gente possa só simplesmente ser quem a gente é e ser feliz e ter liberdade de escolha, de oportunidade. E é isso para todo mundo. A gente não quer nem mais, mas a gente não quer menos. É isso, é se respeitar, respeitar seu momento e apenas viver, né? Acho que é essa a nossa luta, para que a gente possa apenas viver e não ficar nessa busca constante de ser o Eu que o acredito nesse. outro quer que a gente seja, né? Denise, eu não vou mais tomar seu tempo, você que está aí com as crias, pra... Hoje a gente atrasou um pouquinho, mas é é, isso, faz parte. faz A gente parte, né? vai Foi aprendendo necessário, também, também foi né? importante, mas é Cada isso, é experiência é entender uma esse tempo nova experiência, biológico. Oi? um novo aprendizagem. Eu adorei esse papo, eu adorei te conhecer. O seu trabalho é lindo, de uma importância, assim, o papel que você tem, fantástico, de comunicadora. Isso é uma característica das mulheres, sobretudo, né? De multiplicadoras. E então, parabéns, é legal muito ver as irmãs nessa caminhada, somando, saber que a gente não está só, né? Com Que não certeza. Esse é o está mais hora. importante, né? Saber que a gente não está só. Quero muito, muito te agradecer, Denise, né? Agradecer pelo Eu que agradeço anterior também, né? A gente, enfim, teve um momento de antes de iniciar troca. a live, a gente estava com alguns problemas técnicos, Make off, mas, o make off. mas foi incrível. Quero muito te agradecer, desejar muita luz para você, para sua família, para o seu projeto também. O Yogalize é perfeito e ele é muito necessário, né? Ele é muito necessário, assim. Acho que é bom frisar isso, sabe? Eu fiquei encantada com o seu trabalho, fiquei encantada, né, com a forma como você compartilha a sua rotina. E descobri também que a senhora tem muitas habilidades, né? Eu vi lá a senhora gravando um vídeo na rua, andando. Eu falei, gente, do jeito que eu Então, sou pisciana, eu ia conseguir. Gente, olha, o telefone ia cair, eu ia cair, eu ia sair dali machucada. Eu... optando para o que é possível, sabe? Eu faço o que é possível, eu não me cobro demais. Eu tento lá Mas eu achei alimentar as ótimo. mídias, Eu achei eu o formato tenho, perfeito. demanda, sou uma Eu tô pessoa, né? indo pro Eu não trabalho, tô indo quero pra faculdade, eu parecer aproveito, já perfeito. faço conteúdo. Eu Eu achei gravo incrível. vídeo com o fundo bagunçado, cheio de brinquedo no chão, com roupa pendurada no varal. É a minha vida, é o que eu sou, é quem eu sou. E É é a vida legal que as real. pessoas se identificam porque é assim, né? A vida das pessoas é assim, é uma vida normal. Enfim, então a gente não precisa ficar botando filtros, né? Eu acho que a gente precisa tirar os filtros. E eu acho que isso aproxima as pessoas, ainda mais agora nesse tempo de distanciamento social que a gente precisa estar usando dessas ferramentas, de estar online, né, para conseguir estar mais perto possível. Eu acho que é fundamental a gente se aproximar, tirar os filtros e parecer o mais natural possível. Porque Sem assim, dúvida.
trago isso muito na Com prática erros de e yoga, eu falo acertos, né? muito O erro também faz parte pessoas, da vida, a gente... para a gente não se apegar a modelos demais, a nem estética, a nem condições perfeitas e favoráveis. Para praticar yoga, você não precisa levantar às 5 horas da manhã, ter incenso e, sabe, um sol brilhante. Não, você vai fazer a hora que der, a hora que encaixar. Se você faz meia hora, ótimo. Se você faz 10 minutos, se você faz 2 horas, perfeito. Mas é o que é possível, né? Eu Uhum. acho que isso é ser livre. Você É se liberta. isso. Mandar um beijo para todo mundo que está aqui, ó, participando. Para Zucas, disse obrigado pelo papo, foi bastante iluminador. Ai, que bom. Então, Ah, valeu. cumprimos o objetivo. Um beijo para todo mundo. Antônio Amaral mandou um coraçãozinho. Tem uma galera aí boa. Obrigada, Agradeço gente. Nádia. para quem, né, deu o seu tempinho aí para acompanhar a gente, para prestigiar o nosso papo, para participar. Convido a todos a conhecer a minha página lá, interagir, deixar sugestões de temas e, enfim, dentro de yoga, de prática. E é isso. É isso, gente. Siga o Organize, siga o Favelize-se. Vai também, se inscreve no canal do YouTube, é muito importante. Se você gostou desse papo, né? Se você quer fortalecer esse corre, a forma que você tem de fortalecer é compartilhando para outras pessoas, jogando no grupo da família, enfim, compartilhando para o máximo de pessoas possíveis. Vamos fortalecer Beleza? a rede aí. Então, quarta-feira, gente, se tudo der certo, quarta-feira eu vou estar aqui de volta às 8 horas, tá bom? Um beijo, obrigada para todo mundo que está aqui até agora. Ah, mandar um abraço pro Hildo também, um beijo pro Hildo, que está aí, enfim, compartilhando Obrigada. desde Boa noite, sempre. mundo. Um Até beijo, mais. gente. Boa noite, Denise. Foi lindo, foi ótimo. Axé. Axé, pra nós. Um beijo, gente.